que, às vezes, o cliente, na ótica dele, ele não vai levar só em consideração conhecimento técnico, ele vai, buscar entender se o assessor está passando confiança para ele, se ele de fato sabe, se o assessor consegue traduzir o que o cliente precisa. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Magnetic Customer, assessor moderno, com o apoio da Melver Educação. Hoje, em especial, temos uma convidada. Eu acredito que vocês se recordam que eu falei que eu ia trazer uma pessoa especial, um dos nossos clientes, uma das pessoas que a gente admira e entende ali que tem uma forma de lidar peculiar. Uma forma de lidar com os clientes, a forma de atuar de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje estou trazendo a Gabriela Venturi para compartilhar conosco um pouco mais de seu conhecimento e ajudar a gente aqui nesse nosso objetivo. Como vocês já sabem, o podcast da Magnet Customer e esse quadro Assessor Moderno, com o apoio da Melv, ele tem o objetivo de ajudar os profissionais do mercado financeiro a construir relacionamentos duradouros com seus clientes e gerar mais negócio. Olhando hoje por esse aspecto de ajudar vocês, profissionais do mercado, no dia a dia, trazemos a Gabriela aí para compartilhar um pouco do seu conhecimento, do seu dia a dia, da sua operação. E tem coisa interessante, tá? Nos bastidores a gente conversou muito, a gente foi trocando muita ideia. Então a Gabi tem coisa legal para trazer. Gabi, seja bem-vinda. Muito obrigado Davi. por estar aqui conosco. Você é maravilhoso compartilhar esse conhecimento com a gente, tá? Com certeza. Bom, é uma honra para mim estar aqui hoje. Eu quero agradecer, Davi, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite, porque eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso a nossa conversa hoje, né? A gente já vem conversando desde de manhã quando eu cheguei. É muito assunto que a gente quer trazer aqui para vocês, mas eu quero agradecer ao Davi, eu quero agradecer você que está nos ouvindo também pela oportunidade. Eu espero poder acrescentar de alguma forma, né, no conhecimento de vocês. Seja você um assessor de investimentos, ou outro profissional do mercado financeiro, até mesmo cliente, né? Com certeza, com certeza. E um ponto interessante, até pra gente começar, Gabi, fala um pouquinho quem é você, de onde você vem, Tá. em qual empresa você trabalha, porque eu não contei pra ninguém aqui, ninguém sabe. Segredo. É, segredo, mas fala aí pra galera, Gabi. Perfeito, então vamos lá. A minha cidade natal é Joinville, então foi onde tudo começou. Eu fiz uma transição de carreira na pandemia, né? Então, assim como a maioria dos assessores de investimentos fazem essa transição de carreira por N fatores, né? Então, eu sou formada em Química, eu cheguei até mesmo a dar aula durante a graduação e fiz mestrado. Então, com a pandemia, eu tive que remanejar os meus planos, né? Então, foi onde eu entrei no mercado de investimentos, lá na minha cidade natal, em Joinville, e desde então o mercado financeiro me abriu o mundo, basicamente, né? Então, eu conheci profissionais excelentes que atuaram como mentores na minha carreira, que eu acho que foi primordial, né, para que tudo acontecesse da forma que eu planejei, o que eu não planejei, né? Porque muita coisa sai do nosso controle, mas graças a Deus sai, porque eu tô aqui hoje. E foi onde eu comecei a atuar, então pude mudar de cidade, pude morar em Balneário, fui para São Paulo, hoje eu estou em Tubarão atuando como assessora de investimentos na Zat Invest, que é um escritório de investimentos contratado do BTG Pactual. Ah, aí, ó. A Zat é um escritório muito legal, eles têm uma proposta, têm uma filosofia muito interessante, e o nosso objetivo de trazer, vocês que já estão nos acompanhando aí há algum tempo, o objetivo nosso de trazer profissionais que estão atuando no mercado, seja ele clientes como não clientes, mas pessoas que vão colaborar para a evolução da carreira do profissional dentro do mercado financeiro, porque tem um ponto, né? A gente hoje temos a Melver como um formador, não Sim. só a Melver, como outras empresas que estão ali auxiliando no processo de certificação, só que o dia a dia do escritório, o dia a dia desse profissional não tem nada a ver com o que você estuda para poder conseguir ter uma certificação. E aí trazer a Gabriela hoje é para ela falar um pouco desses bastidores. Fala pra gente, Gabi, como é o dia a dia do profissional, como é o seu dia a dia? Principalmente como você trouxe agora esse ponto interessante que você vem de uma transição de carreira. Se a gente for olhar o caminho que você estava indo, né, você estava ali como
um profissional que se formou em química, então você ia para uma outra coisa, você não estava olhando o mercado Não. financeiro. E aí você fez essa transição de carreira na pandemia, então nós estamos falando aqui de um profissional aí que está no máximo 4, Sim. 5 anos atuando efetivamente dentro do mercado, então você tem muita coisa interessante para colaborar com todos aqueles que estão trilhando o caminho dentro do mercado, Gabi. Perfeito, então vamos lá. Como que foi essa transição para mim, né? Porque, claro, existem etapas que são obrigatórias na carreira de assessor de investimentos, começando pelas certificações, né? Então, são exigências regulatórias que a própria profissão exige, né? Só que, em paralelo a isso, eu fiz também pós-graduação voltada para finanças de mercado, eu fiz pós-graduação também em corporate banking, que aí é um outro nicho bem específico que envolve assessoria de investimentos, de certa forma, mas é voltado para a pessoa jurídica, né? Mas existem questões que a pós-graduação ou a certificação ela não te ensina no dia a dia, que é basicamente o relacionamento com o investidor, né? Então não existe um curso específico para te ensinar a entender pessoas. Você tem que simplesmente aprender na prática, né? E entendendo como que é feita essa gestão de pessoas, gestão de emoções também do profissional, né? Para lidar com diferentes perfis de clientes no dia a dia, né? Porque hoje a gente não pode colocar tudo numa caixinha só, os clientes que nós temos, independente de que escritório seja, né? Então a gente tem clientes mais conservadores, temos clientes mais sofisticados, né? Temos clientes que não entendem tanto sobre o mercado e temos outros que são experts no assunto, em que a gente até aprende com eles, né? Então, basicamente é isso que a gente tem que aprender no dia a dia do assessor de investimentos, né? E como que é essa rotina de um assessor? Existem várias demandas que a profissão exige. Existem as demandas operacionais, que a gente precisa fazer em relação à conta dos clientes. Existem as demandas comerciais, que é basicamente a etapa de relacionamento com o cliente. E as demandas administrativas, que envolve já questões de resultados e tudo mais, onde cada escritório tem as suas particularidades, né? Então, Como é que é lidar com esse mar de coisas, né? Porque você traz assim, que você tem as demandas administrativas, operacionais e comerciais. No dia a dia, né? Como é que você lida com isso? Porque eu acredito que muitos aqui também devem passar por essa situação. E como é que é lidar com isso, né? Tipo, equilibrar vários pratinhos, né? sim, são muitos pratinhos para serem equilibrados, né? Eu acho que a palavra-chave para isso, Davi, é gestão do tempo. Boa. Como que a gente trabalha em cima da gestão do tempo, né? Porque às vezes o assessor ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe que ele tem que manter um relacionamento com o cliente em uma determinada periodicidade, ele tem que acompanhar as oportunidades que a instituição financeira que ele foi contratado oferecem para o investidor, né? Que, o cliente do assessor, no caso, e também tem que acompanhar o mercado, saber fazer uma leitura do mercado para poder traduzir isso para o investidor. Porque eu sempre falo que o assessor eles são os olhos do investidor perante o mercado, né? Então a gente tem que saber fazer uma gestão do nosso tempo para que otimize o máximo possível. Tem momentos no meu dia que eu vou estudar mercado, que eu vou ler notícias, que eu vou entender o que está acontecendo no cenário político, no cenário fiscal, no cenário econômico, não só no local, mas no exterior também. E o que de fato vai impactar nos investimentos, né? Entender o que é um fato, do que é um ruído, para saber como aplicar isso no dia a dia, na estratégia dos meus clientes. E aí, dito isso, é feita essa gestão do tempo. Então, existem os horários, por exemplo, de manhã bem cedo, que é o momento ideal para acompanhar as notícias, escutar morning call das instituições financeiras também. A partir do momento que a gente faz esse processo, já começa o horário de pregão também. Então, a gente tem que dar prioridade ali para as demandas operacionais, né? Que dependem do tempo do horário do pregão. Então, tem classes de ativos que vão até 1 hora da tarde, tem outras que vão até 3 horas da tarde e outras que é só final do dia. Então, a gente tem que saber fazer essa gestão para que não fique nenhuma demanda de fora, né? E, ao mesmo tempo, fazer a gestão do teu pipe, basicamente, né? Das reuniões que você vai fazer, do relacionamento que você vai manter com seus clientes, né? Então, existem essas demandas que elas devem ser equilibradas de forma correta, não pode estar desnivelado, basicamente, né? Para que otimize esse tempo. Que legal, Gabi. Poxa, hoje então, dentro da operação de vocês têm alguma metodologia, alguma forma que você ou que vocês criaram? Porque assim, eu acredito que o profissional do mercado financeiro,
ele de fato tem a necessidade constante de equilibrar pratos. Eu lembro até que durante nossos bastidores ali, a gente conversando, você falou que muito mais do que o conhecimento técnico, você também precisa se relacionar. Sim. Então, você falou que, peraí, você é um profissional que foi fazer uma pós-graduação, que você foi buscar. Então, o profissional do mercado, ele não só tem que ter as certificações normais, mas eles também precisam se qualificar. Sim. Eu lembro que na nossa conversa você colocou um ponto assim, que também não é só saber se relacionar, né? Sim. Então, tem mais pratos para poder equilibrar, que é o prato de educação continuada, Sim. então específica para aquele setor. Uhum. Tem a parte de educação de relacionamento, porque, como você mesmo disse no início, você não tem como se relacionar bem com o investidor. Você não tem isso, não tem. Então você cria metodologias. Então são muitos pratos. Então, obviamente, vocês devem ter criado, ou você deve ter criado algum mecanismo, alguma chave. Você tem alguma dica que você consiga dar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, do que fazer no dia a dia? Se tem algum método que você acha que é legal, que dá para ser utilizado? Sim. Eu acho que a ideia não é focar só no conhecimento técnico. É claro que ele é fundamental para um assessor de investimentos, só que, às vezes, o cliente, na ótica dele, ele não vai levar só em consideração o conhecimento técnico. Ele vai buscar entender se o assessor está passando confiança para ele, se ele de fato sabe, se o assessor consegue traduzir o que o cliente precisa. Eu sempre entro nas minhas reuniões com o cliente perguntando de que forma que eu posso te ajudar. Porque quando eu entrei no mercado financeiro, na minha perspectiva, eu entrei como back-office. Eu só acompanhava os assessores e eu observava muito como eles faziam reunião. Então eu pensava, será que tem um script a ser seguido? E não, porque cada caso é um caso. Cada cliente tem as suas particularidades. Então, a ideia aqui é, como até mesmo um conselho, né, é que o assessor tenha muito a escuta ativa, de entender o que o cliente precisa e não somente oferecer o que o cliente quer, porque às vezes ele acha que quer alguma coisa que não é a mais ideal para ele. Então, é muito importante a gente também olhar para o cliente e falar que isso não é o mais adequado para o teu perfil. Tem que se respeitar muito a questão de nível de tolerância ao risco, né? Enfim, objetivos do cliente, qual o prazo, enfim, são N variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, lá no nosso escritório, a gente leva muito isso em consideração. Legal. A gente tem a nossa metodologia exclusiva também, Boa. uma metodologia interna ali do escritório, que leva muito em consideração o comportamento do cliente, né? Leva em consideração também informação, a conexão com o cliente, porque esse é um outro ponto bem interessante, porque os nossos clientes não querem a mesma periodicidade para todos, entendeu? Tem cliente que quer contato a cada 3 meses por WhatsApp, tem cliente que quer contato todo mês por ligação. Isso deve ser respeitado, né? Então, é muito de cada investidor, assim, não é uma regra geral, basicamente. Então não dá pra gente querer colocar todo mundo na mesma cesta e achar que fazer uma esteira, né? Que as pessoas fazem uma esteira e vai todo mundo andar em cima dela. Não dá. Tem que ter uma análise de perfil de cliente, entender qual o momento de cada um desses clientes. Exato. E saber qual que é o melhor canal de comunicação, qual tipo de produto está mais adequado para aquele momento do Isso. cliente. Pô, que legal. Pô, Gabi, tô gostando. Eu acredito que todo mundo aqui também tá achando legal. Ó, tem um ponto que eu acho bem legal e bem relevante que a gente pode aqui também tentar explorar. É assim, no dia a dia do profissional do mercado financeiro, existem aqueles clientes, né, que acham que sabe de tudo, tem aqueles clientes que demandam um pouco mais de atenção. Sim. E como é que você lida com aqueles clientes, né? Eu já tive casos e até eu comentei com você. São clientes que acham que sabem o que estão fazendo. Então, eles têm um comportamento mais agressivo, um comportamento mais direto, às vezes um comportamento mais duro. Eu te perguntei, mas pô, Gabi, por que ele não muda de escritório? Se ele não tá achando bom ou se ele sabe tudo, ele muda. E aí eu te pergunto, Gabi, como é que lida com isso, com esses perfis de clientes? Você tem vivendo isso lá na sua operação? Passou por isso em algum momento? Traz pra gente aí como lida com esses clientes aí, né?
Bom, são N casos, né, Davi? Eu acho que é importante ressaltar que a tomada de decisão, no final, é sempre do investidor. Perfeito. Então, o que o investidor decidir que é o melhor para ele, isso deve ser respeitado, tá? Então, se o investidor falar, olha, tô aí na tua assessoria, eu não quero contato por nada, tudo bem, a gente vai respeitar isso. Só que eu sempre tento ter uma leitura um pouco mais próxima de entender de que forma que eu posso te ajudar. Porque por mais que ele ache que sabe tudo, ele sempre vai precisar de alguma coisa. Seja uma demanda operacional, que a Uhum. gente tenha que resolver com a instituição financeira, ou até mesmo alguma informação. E a informação é um dos pilares do nosso escritório. Se ele não quer a minha ajuda para tomar uma decisão em relação aos investimentos, eu, como assessora, eu posso enviar informações que vão agregar ele na estratégia dele. Legal. Tem clientes que caminham por conta própria, então eles preferem nesse formato. Tem clientes que têm menos conhecimento e que exigem um pouco mais de atenção. A isso a gente tem que dar um pouco mais de atenção e pegar um pouco mais na mão ali para falar ó, o porquê que a gente está fazendo isso na carteira dele, né? Porque isso é um ponto bem importante, porque não basta só oferecer para o cliente, mas você tem que avisar ele o porquê que você está mexendo na carteira dele, né? Porquê que você está propondo uma mudança na estratégia dele. Porque o mercado ele não é estático. Concordo. Ele é muito dinâmico, ele muda muitas coisas muito rápido. Então, assim como a gente tem que refletir isso na estratégia dos clientes, a gente tem que refletir isso também na vida profissional, como assessora. Eu tenho que estar sempre em um estudo constante para entender como está sendo o comportamento do mercado para poder repassar isso aos meus investidores. Que legal. Tem um outro ponto, Gabi, que assim, às vezes a gente ouve bastante dentro do atendimento, do que a gente faz ali no nosso dia a dia, e acaba gerando uma reflexão para a gente. Não sei se você recorda, mas há um tempo atrás a gente fez um estudo, saiu uma matéria no jornal, falando sobre perfil dos assessores, perfil desejado, tal e afins. E aí, quando você vem me trazendo esse nível mais profundo de sensibilidade, de olhar para o cliente de acordo com o momento dele, as Uhum. nuances de cada um dele, me traz assim, tipo assim, a Janaína, você conhece, é uma das sócias nossa e ela cuida daí da operação. Ela fala que tem clientes que tem o segundo CRM, que é a cabeça dele. Ela já falou isso pra você? Ela, Sim. então, e tem esse segundo CRM. E aí agora eu te pergunto, qual que é a importância do CRM, de uma cultura de CRM? E eu falo aqui, tá, gente? É uma pergunta com uma retórica boa, porque eles são fenomenais nesse movimento de relacionamento com o cliente, de plataforma, de Sim. CRM, de cultura. Então, Gabi, fala para mim e para os demais, qual que é a importância de ter uma estrutura de CRM, de uma plataforma de CRM, de parceiros que te ajudam nessa caminhada? Uhum. Porque fazer tudo isso que você falou aqui, na teoria, é fácil. Na Mas e no dia a prática. dia, como é isso? E a plataforma acho que talvez tem que te ajudar a fazer isso, né? Sim, exatamente, Davi. O CRM ele é uma ferramenta fundamental na vida de um assessor de investimentos, mas tem que saber como utilizar. Não adianta você estar ali com a ferramenta na mão e não saber o que fazer. Quando se trata de CRM, eu divido ele em duas categorias: na visão do assessor de investimentos e na visão do gestor do escritório. Que legal. Porque existem escritórios, né, que o assessor atua somente como assessor, e ali, no meu caso, eu atuo junto com a gestão também. Então, eu Uhum. acabo usando o CRM para as duas funções, para entender as atividades do meu dia a dia e conseguir ter um controle sobre elas, e também ter o controle dos resultados do nosso escritório. Né? Então, a ideia aqui é que o CRM ele possa facilitar ao máximo a minha vida, justamente porque se eu depender só da minha memória para saber tudo que eu tenho que fazer, a quantidade de clientes que eu tenho que atender, e reunião para fazer e boletas para fazer, é muita coisa. Então, para o assessor, começando para o assessor, o CRM ele vai ajudar o assessor nessa questão da gestão do tempo. Uhum. Porque depois que ele configura o CRM, que ele consegue imputar os dados dos clientes e tudo mais, né? E, enfim, e determinar a periodicidade para cada cliente, o assessor ele vai chegar no escritório, ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer. Ele não precisa ficar se programando semanas para saber o que ele vai fazer, com quem que ele tem que falar a cada dia. O próprio CRM já vai dar essa informação para ele. Ele tem que chegar no escritório, ele tem que acompanhar o mercado, ele tem que estudar, ele tem que começar as reuniões e as operações ali
do dia a dia dele, simples assim. Então é uma mão na roda, uma mão na Legal. roda. Principalmente quando o funil do assessor vai aumentando a quantidade de clientes e tudo mais, é fundamental. Não tem como ficar só em planilha de Excel. Perfeito. E aí é um ponto que a gente vê, né? Eu acho que a gente entende que o momento de cada profissional, o momento de cada escritório, vai demandar um certo tipo de aparato profissional para que ele possa operar. A gente entende, a pessoa que está começando, às vezes não tem condições de comprar, de ter Isso, uma licença claro, ali, de claro. adquirir. Tudo bem, tá tudo certo. Mas é fundamental porque o dia a dia do profissional, ele é repleto de atividades, é repleto de Exato. coisas. Então, eu acredito que se preparar e ter algo para isso faz total sentido. Sim. Gabi, me traz um pouco agora o contexto, né? Quando a gente vai trocando, a gente vai conversando ali, as coisas vão surgindo. Eu falei com você sobre o dia a dia, né, do profissional, falei Uhum. contigo ali sobre como o profissional pode melhorar a performance dele e tal, e você foi trazendo dicas. Só que tem algumas coisas que estão meio que nos bastidores, né? Estão ali meio que por trás do que parece aí para as pessoas. Você fez uma transição de carreira e começou a sua caminhada aí. Eu estou bastante interessado em entender e conseguir compartilhar com as pessoas o processo de educação. Eu Uhum. estou querendo entender mais e aí que você traga dicas, que você traga conhecimento dessa caminhada educacional, né? Que esse profissional precisa fazer. Por quê? Ele às vezes não tem ali uma quantidade grande uma carteira grande de clientes, e os clientes que ele tem, às vezes, são clientes que têm um pouco mais de conhecimento, e a gente já falou um pouco sobre o cliente, né, que acha que sabe mais, tal, e às vezes ele não consulta o assessor, e a gente conseguiu chegar ali numa conclusão de que isso acontece grande parte das vezes pelo cliente não se sentir confiante naquele profissional. E eu vejo que hoje, da forma que você trabalha, que vocês trabalham, vocês conseguem ter isso. Então, consegue trazer um pouco de luz neste movimento de educação Uhum. e ser o ponto de confiança do cliente, Sim. né? Que o cliente, em vez de acreditar no ruído do mercado, ele acredite naquilo que você, profissional, que vocês, profissionais, estão colocando. Então, traz essa luz pra gente aí desse processo educacional. Perfeito. Vamos lá, Davi. Eu acho que, essa questão, o buraco é mais embaixo, porque é um bombardeio de informações todo santo dia. É Perfeito. normal quando o profissional é novo, ele não saiba filtrar o que que ele tem que dar prioridade para saber, né. E pelas reuniões que você faz ao longo dos dias, você consegue mensurar o que que você tem que dar prioridade em relação a conhecimento técnico, por exemplo, e outras coisas que são mais exceções, Quando digamos você assim. diz conhecimento técnico, Gabi, você está querendo dizer o quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que saber muito sobre opções, sobre renda variáveis, eu Renda tenho que variável, saber. renda fixa, fundos de investimentos, parte de PJ, esse que eu digo é o conhecimento técnico que existem clientes que gostam de falar, ter uma conversa mais voltada para essa questão. Então os clientes eles vão mais profundo para esses tópicos, é tipo assim, Alguns sim, então por alguns isso que você clientes fala que sim, o assessor precisa estar sim. preparado para isso. Gabi, então quer dizer que talvez seja por isso que o cliente não olha para o assessor para perguntar sobre essas coisas e fica mais dando ouvido ao ruído, porque ele não consegue enxergar que o assessor domina aquele assunto, é isso? É muito relativo isso, vai depender muito da perspectiva ou da linha que o cliente deseja seguir a reunião. Então, por Tá. exemplo, tem clientes que gostam de falar mais de forma mais técnica, tem outros clientes que gostam de falar sobre economia, sobre política. Tem outros que acabam falando mais da vida pessoal e pedem alguma sugestão para a estratégia. Então é muito relativo. Você não tem que saber somente de conhecimento técnico, mas tem que entender sobre pessoas. No final, tudo se torna sobre pessoas, né? Legal. E a ideia aqui é justamente não focar somente em conhecimento técnico, mas entender sobre pessoas, sobre vendas, sobre técnicas de vendas, gatilhos mentais, enfim, apesar de serem conhecimentos técnicos voltados para vendas também, mas que auxiliam o assessor no dia a dia, no fechamento do negócio, né? Então, Uhum. eh, acaba que não foca só no conhecimento técnico de investimentos em si. Legal. Então,
eu acredito que vocês estão conseguindo compreender um pouquinho aí, entender o que a Gabi traz aqui pra gente, que não adianta só a gente estar olhando aqui para o conhecimento de ações, renda fixa, renda variável, de câmbio. Não, não é só isso. A gente está falando de pessoas. Então, eu acredito que o grande ponto e o grande desafio é, de fato, aprender como fazer a escuta ativa, como você falou. Então, a gente tentar trazer aí um pouco mais desses assuntos. Escutar, prestar atenção às necessidades do cliente. Você está falando... Assim, eu esperava que a Gabi só me falasse aqui de eu tenho que apertar o botão, tenho que fazer boleto, tenho que fazer isso. Não, você está me trazendo, gente, tem que se preocupar com a Com pessoa, a pessoa. com o indivíduo, porque cada indivíduo É é único. único. Gente, que legal, que legal. Pessoal, olha, a Gabi tá aí colaborando conosco. Eu espero que vocês estejam gostando. Vou deixar meus recadinhos aqui para que você possa aproveitar. Se vocês estão pensando ou procura, seja você um investidor, seja você um profissional do mercado financeiro, mas que quer conhecer um pouco mais do trabalho que a Gabi faz lá com o time das artes, eu vou deixar o link aí para que vocês possam acessá-la nas redes sociais ou conhecer um pouco ali o escritório e entender como é o dia a dia da operação. Eu acho que faz total sentido, Claro. porque são profissionais que a gente admira, a gente entende, a gente confia. Então eu vou deixar esse link aqui para que vocês possam acessar. Mas também, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Magnetic Customer, entender o trabalho que a gente faz, conhecer a nossa plataforma, também vai estar o link aqui, vai estar o QR Code para que vocês possam acessar e ter um bate-papo ali com um dos nossos especialistas ou até criar sua conta. Tem um ponto bem legal que a gente está fazendo agora para facilitar a sua vida profissional do mercado financeiro. A gente está liberando a licença individual. Então, se você é um profissional do mercado e quer ter uma plataforma de CRM única para você, para que você possa fazer uma gestão de sua carteira de clientes, independente do escritório, independente de onde você trabalha, você vai conseguir ter isso na Magnetic. Vamos deixar um link especial aqui para que você possa acessar e criar a sua conta. Enfim, vamos começar a nossa segunda parte aqui, aquele momento mais interessante, aquele momento legal, onde a gente vai discutir algumas coisas que às vezes não estão bem na superfície. É aquele momento da dica. Gabi, sempre, todos que vêm aqui, eles... nem é dica, gente, é curiosidade. A dica a Gabi vai dar também, mas é a curiosidade. O quadro nosso, papai, não tem um momento de curiosidades. E aí agora é o momento que eu vou perguntar pra você, Gabi. Conta pra gente aí, mas tem que ser duas. Gente, não vale a primeira, que ela disse que ela era química, tá? Putz, já foi a primeira, então. Não, Foi a não primeira. vale, não vale. Essa daí foi de graça, Mas, Gabi, conta pra gente aí duas curiosidades Ai, e meu tem outras Deus. que eu não vou contar que eu sei. Putz, eu ia falar essas outras. Não. Pode ser que só eu sei. Acho que vale a pena. Uma delas, tá? Aí você pode falar, as outras você conta. Vai lá, Gabi. Uma das curiosidades que o Davi ficou chocado um pouco hoje na hora do almoço é que eu não como frutas desde criança. E toda vez que eu comento isso com alguém, as pessoas ficam chocadas, né? Porque... É difícil, né? Mas eu tenho um paladar um pouco infantil. E aí aconteceu hoje uma situação engraçada, eu posso contar? Pode. Porque a gente estava almoçando e quando o Davi fez o pedido da nossa comida, eu me ausentei pra ir no banheiro. E quando eu voltei pra mesa, eu falei, eu não suporto tainha, eu não consigo nem sentir o cheiro. E o que ele pediu pra gente comer? Tainha. Eu tive que trocar, tá, gente? A gente trocou, fomos para o Enxova, mas a Gabi, ela trouxe essa daí pra gente, que ela não gosta de frutas. Ela até tenta, tá, gente? Ela já contou pra gente. E a gente descobriu que tem duas frutas que você come, né? Duas. Uma eu tenho certeza, que é tomate, tá? Ela curte. Na salada eu como tomate e coco. E coco. É só os pedaços, tá? Se der o fruto inteiro pra ela, ela vai olhar atravessado. Eu quero saber as suas curiosidades agora, Davi. Vamos ver se tá ali no mesmo nível. Gente, eu vou dar uma igual a dela. Uma igual a dela é bem fácilzinha, assim. Eu não gosto de maçã, gente. A maçã farinhenta, assim, né? Aquela maçã tradicional, aquela vermelhinha ali e tal. Não desce, Gabi, não desce. Mas eu adoro maçã verde, tá, gente? Maçã verde, essa aí eu gosto pra caramba. Mas eu vou trazer uma outra curiosidade, que assim... Eu já falei em alguns casos aqui que eu gosto de esporte, gosto de cozinhar, gosto de fazer isso, fazer aquilo. Mas tem outra curiosidade que eu acho bem interessante que eu vou trazer aqui. Eu já fiz boxe. Box.
um esporte que eu acho bem da hora. O boxe, pra mim, Gabi, ele virou uma válvula de escape no meu dia a dia, cara. Tipo assim, muito estresse. Eu fiz boxe, assim, é muito louco, né? Algumas pessoas aqui devem já ter acompanhado. Eu nasci na periferia, nasci em Uhum. Salvador. Então, a gente fala periferia porque é bonito hoje, mas eu nasci na favela, mano. Tipo assim, nasci no lugar onde não ia carro, barro. Então o negócio não era tão bonito assim como todo mundo imagina. Mas tinha muita gente que fazia boxe lá, tal. Foi bem no auge aí que nós tínhamos o Mike Tyson, tal. E lá em Salvador nós tivemos grandes pugilistas como o Popó. Então foram pessoas ali de Referência. referência pra gente. Então eu treinei boxe com os moleques quando era lá e a gente amarrava uma câmera do pneu de carro. Meu pai tinha oficina e tinha nas borracharias para catar aquelas coisas, enchia ele de areia e amarrava na árvore, e aí era o nosso local de treinar boxe. Então, assim, eu comecei a dar uns socos ali no saquinho. Depois, aí, eu fui para umas academias, fui treinar um pouco. Nunca competi, assim como já competi em outros esportes, mas o boxe foi algo que entrou na minha vida muito cedo e eu Sensacional. adoro. Já tem um tempo que eu não tô praticando, que eu, assim, hoje eu tô alternando a minha vida esportiva entre o futebol e o beach tennis, é uma coisa mais light, né? Que tá na moda, né? O beach É, tênis. o beach venceu, Jorginho. Venceu. Então, assim, mas o boxe pra mim foi uma das coisas interessantes que eu fiz aí no mundo esportivo, tá? Que bacana, Davi. Me despertou mais uma curiosidade, se Vamos me lá. permite. Você falou que veio da periferia, basicamente, né? Isso. Qual o sentimento de olhar para trás agora e ver tudo que você vem construindo com a Magnet, todos os seus projetos, e olhar para o Davi lá do passado e ver onde tu chegou? O que que tu diria para o Davi do passado? Continue. Eu diria isso. Porque a gente nunca sabe o que, o que vai acontecer. Cara, uma coisa que é louca. A gente não sabe o futuro. A gente não tem A controle gente de não tem o nada. controle sobre isso. Então, se a gente olha lá para trás, eu não tinha ideia que estaríamos aqui hoje, não tinha ideia de que teria uma empresa que está tendo um sucesso, que já teria tido uma outra operação na qual vendi. Enfim, Uhum. eu não teria esse tipo de ideia que isso ia acontecer. Mas viver aquilo ali foi muito importante para eu me tornar quem sou. Porque, Gabi, com 6 anos, eu ia para a escola sozinho de ônibus. Eu Nossa. estudava em colégio militar, meus pais iam trabalhar, eu ficava em casa e eu tinha que ir. Então, foram várias coisas que foram me moldando para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Uma coisa simples, pegar ônibus. Mas se eu não tivesse desenvolvido uma capacidade de me comunicar, eu hoje talvez não seria uma boa pessoa para estar não só aqui sendo um host do nosso Uhum. podcast, mas também eu não estaria à frente da empresa, talvez eu não tivesse à frente de operações comerciais, talvez não tivesse trabalhado em algumas empresas. Então a gente tem que olhar lá para trás. Saber que a caminhada foi dura, ela foi difícil, não só para mim, mas eu acho que para grande parte da sociedade. A gente às vezes gosta de olhar para o terreno do vizinho e achar que lá é mais verde do que o nosso, que as Se coisas estão compara muito, melhor. né? A gente tem esse hábito de se comparar. Sim, Mas cada um tem uma jornada, cada um tem uma dor, cada um tem uma diversidade, cada um. Então a gente tem que respeitar isso, porque isso faz a gente ser quem a gente é. com certeza. E isso, Gabi, eu acho que é até legal essa pergunta sua, porque se a gente for olhar num contexto geral, o profissional hoje que atua no mercado financeiro, vocês profissionais que atuam no mercado financeiro, vocês precisam ter um negócio chamado resiliência. Muita. Se a resiliência não fizer parte da vida de vocês, cara, vocês ficam pelo meio do caminho. Assim como, se eu não fosse resiliente, eu não estaria aqui. Então, minha mensagem para o Davi Guri continue. Porque a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro. Mas, se a gente parar,
a gente tem certeza dele, que é fim. Sim. Se a gente continua, a gente vai descobrindo dia após dia uma nova oportunidade, uma nova situação que vai ali acontecendo. Então, eu diria isso. E digo para vocês, profissionais do mercado financeiro, resiliência eu acho que é algo bem interessante aí para todos, né? Resiliência e disciplina. Disciplina. Gabi, como é que você faz para ser resiliente e ter uma disciplina? E assim, por quê, né? A caminhada é difícil. A caminhada é difícil. Como é que todos os dias você acorda e acredita que pode fazer mais? Como é que você acredita que você tem algo a colaborar com a vida de outra pessoa? Se a gente aí para, né? Volta de novo, a gente tá falando da vida de outra pessoa. Sim. Então, é muito mais sobre os outros do que sobre você. Sim, com certeza. Eu acho que o ponto focal é, primeiramente, o teu propósito. Por que você faz o que faz? Por que você acorda todos os dias de manhã, levanta da sua cama e vai trabalhar, e vai fazer reunião com os clientes e atender eles, né? Porque você está servindo outras pessoas, mas você tem que entender o porquê está fazendo aquilo, né? E você tem que ser muito intencional nas ações do dia a dia. O meu propósito é ser 1% melhor a cada dia. Então, o Legal. que eu faço ao longo do meu dia, não só em horário comercial, mas à noite, quando eu chego em casa depois do trabalho, de manhã cedo, finais de semana, o que eu faço que pode me tornar 1% melhor amanhã? Né? Então, é claro que essa caminhada também não é sozinha. É importante você se cercar de pessoas que têm um propósito similar ao teu, que tenham o mesmo ritmo de vida que o seu, né? Porque a gente sempre costuma falar que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Perfeito. Né? Você tem que saber selecionar com quem você convive. Então, é muito importante você ter mentores ao longo do caminho. Pessoas que você considera como referência profissional, que você admira, que você quer ser aquela pessoa um dia, né? Então, o meu caso, querendo ou não, eu sou muito nova ainda no mercado financeiro, né? Eu tenho ali 3 anos e meio de mercado financeiro, basicamente. Então, eu busco me cercar de pessoas muito mais experientes. Quando eu erro, eu vou lá e questiono como eu posso melhorar, né? O que eu estou acertando, o que eu estou errando. E isso é em tudo, em todos os aspectos, né? Então, é importante a gente ter esse olhar clínico para nós mesmos, né? Não só como profissional, mas como pessoa também. Porque se você aplica isso no profissional, isso, querendo ou não, reflete na vida pessoal também, né? Então, tá ligado. Tá tudo muito interligado. Só que a Gabi, ela traz um ponto que aí, assim, o mercado financeiro, ele desperta um negócio chamado vaidade. Vaidade. E você falou uma outra coisa que é o oposto da vaidade, a humildade. Sim. Se você tem a humildade para reconhecer, assim como você colocou aqui agora, pô, eu tenho 3 anos e meio, é só. Não é muito, já tenho, não, tenho 3 anos e meio aqui atuando no mercado financeiro. Poxa, não sei nada, né? Só tenho que ser, de fato, muito humilde e reconhecer Sim. isso para que você consiga construir a jornada. Agora pensa, e aqueles que já estão há 10, 20 anos? Eles também precisam fazer um exercício muito grande de humildade, porque o tempo inteiro eles têm que estar aprendendo. Sim, com certeza. O dia que a pessoa falar que sabe tudo, tá errado. Pegaram a visão? Pega a visão. No dia que vocês pensarem que sabem tudo, Tá errado. tá errado. Gente, muito legal. Assim, não temos muito o que ficar delongando aqui. A Gabi veio aqui dar um show maravilhoso, colaborar um pouco com o nosso trabalho, colaborar um pouco aqui com o podcast Assessor Moderno. Se você precisa evoluir um pouco mais nos seus conhecimentos, podem contar com o apoio da Melver Educação. Ela nos apoia nesse podcast, tá aqui nos auxiliando em tudo que a gente precisa. Então, segue a Melver vai buscar um pouco mais ali de conhecimento dentro do que eles disponibilizam. E, enfim, eu acredito que a Magnet e todo esse ecossistema que está sendo construído através desse podcast é para auxiliar vocês, profissionais do mercado financeiro, a construir relacionamento com seus clientes e gerar mais negócio. Eu agora vou me despedir, agradecer a Gabi. Gabi, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos
ouvintes, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o que você daria para ele? Qual é o conselho? Enfim, Gabi, mas também eu já quero te agradecer, quero colocar à disposição a nossa estrutura, a nossa empresa. Você já conta conosco, você tem o nosso apoio, você já está ali no nosso dia a dia, mas quero só reforçar essa parceria e ser muito grato por estar trabalhando com vocês. A gente aprende muito com vocês. E como eu falei para você lá atrás, eu sou fã de vocês, eu adoro o escritório de vocês, a forma de atuar, a forma de trabalhar, o pensamento estruturado chama muito a atenção. Então, Gabi, agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua prontidão em estar aqui conosco. Eu te agradeço muito, muito mesmo. E gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todos. Fala para a galera o que a Gabi tem aí de melhor para colaborar conosco. Eu só tenho a agradecer, gente, de verdade, assim, ó, eu agradecer o Davi pela oportunidade de estar aqui, agradecer vocês que nos assistiram, eu me coloco à disposição, tá? Você investidor, você profissional que talvez queira até mesmo entrar para o time, né? Então nos procurem, a gente está localizado em Tubarão, em Santa Catarina, né? Mas a gente atende clientes de todo o Brasil, basicamente, né? Não só Brasil, hein? Que Não eu tava só no carro Brasil. com ela, viu? Eu tava no carro com ela e eu vi bastante coisa. Então, não só Brasil. Não tem fronteiras aqui, né? E não desistam. Esse é o único recado. Não desista, que vale muito a pena a caminhada. Gente, obrigado, Gabi. Obrigado vocês por nos ouvir e compartilhar e deixar a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês, tá? Espero ver vocês novamente nos próximos episódios. Show. Tchau.